Agora, ela fala de coisas muito reais, tanto da questão da língua brasileira de sinais, que a maioria dos surdos é alfabetizado nessa língua, e assim, quem fala essa língua? Pouquíssimas pessoas. Então acaba enguetando o surdo, ele acaba ficando muito isolado, porque assim, não é uma língua obrigatória, por exemplo, numa faculdade de pedagogia ou numa faculdade de línguas, talvez devesse ser. Eu, assim, até a minha primeira lei em São Paulo, ela obriga a prefeitura a instalar uma central de intérprete de Libras para surdos e guia intérprete para surdo cego. E tem a questão, sim, do oralizado. Porque, e aí? Aí você prepara os órgãos públicos para receber o surdo que consegue se comunicar através da língua de sinais, mas e o oralizado, como é que fica? Né? E curioso, porque assim, já é uma outra abordagem, né? Já é uma fala que tem que rolar um cara a cara, um olho no olho, para você conseguir, né, discernir aquela fala, para o próprio surdo conseguir entender o que a outra pessoa está falando. E existe muito pouco preparo para isso, né? E a gente sempre acredita que a educação mais completa para um surdo é aquela bilíngue, onde ele aprende a língua de sinais e onde ele aprende o português. E talvez aprendendo esse português, ele também possa se oralizar, né, e ficar muito mais completo naquilo que diz respeito à comunicação. Então, assim, eu sou super complacente com a dor dos surdos, porque realmente o nosso país está bem pouco preparado para receber essas pessoas. A começar também pelos meios de comunicação. Hoje é lei, o decreto federal obriga a ter intérprete de Libras, por exemplo, nas nas emissoras de TV, nos programas de TV. E são pouquíssimos aqueles que têm intérprete e são pouquíssimos também aqueles que têm legenda. Mas isso é lei. Isso é uma coisa que... Isso é lei. O que acontece que isso não é posto em prática? Qual que é a má comunicação aí? Olha, a má comunicação ela vem do Ministério de Comunicações. Por exemplo, uma outra coisa que o Brasil hoje é obrigado a fazer, pela legislação, é ter audiodescrição em todos os programas de televisão. Sabe o que é audiodescrição? É uma narração de tudo que está acontecendo que não está sendo dito. Então, é uma narração do figurino, das expressões, do cenário, que é a narração que vai proporcionar ao cego um entendimento de toda a narrativa. E isso é lei. E o ministro, Hélio Costa, não viu importância nisso. E ele assinou ali uma portaria postergando as emissoras de TV a terem a audiodescrição. E isso vem sendo postergado, 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 e é lei, já era para ter. Então, assim, onde está o problema? Talvez na conscientização do próprio ministro, dos assessores dele. Será que eles entenderam? Será que eles entenderam que desses 17 milhões de pessoas com deficiência, a maioria é deficiência visual? Entendeu? E por que eles não podem ter direito à comunicação? É até anticonstitucional não oferecer esse tipo de serviço. Certo. O seu portal, maragabrilli.com.br, tem serviço, né? Tem um serviço para esses tipos de casos, não tem? Então, a gente procura fazer o portal todo acessível, tanto para surdo quanto para cego. Então, assim, é um site adaptado. Quem tem baixa visão consegue aumentar as letras. Quem não enxerga consegue, através de um software de voz, navegar no site e com o software de voz dele ele vai ouvir. A gente tem até audionota, porque no meu site toda a prestação de contas é totalmente aberta para todo mundo fazer as contas junto. Eu falei assim, se tiver um cego que quiser conferir as contas, a gente criou a audionota. Então, assim, interessante. E até falar, Thiago, que esse livro que você falou que eu lancei, O Íntima Desordem, foi a primeira vez que a Saraiva fez um livro que... Acho que é que teve aqui. audiolivro digital. Então, as pessoas cegas podem entrar no hot site da Saraiva
e entrar no link da Íntima Desordem e pode ouvir o livro pela internet. E agora também já tem disponível em audiolivro nas lojas. Já tá nas lojas. Tá. Porque essa pergunta também da... Cadê que eu acabei de ver isso? A Luísa. O seu novo livro aborda o assunto dos cadeirantes. Conta um pouco dele pra gente. E ela disse que é sua fã e acompanha bastante seu trabalho no site. Ô, Luísa, obrigada. Então, o livro, na verdade, ele não fala desse assunto, mas eu falo, assim, do meu cotidiano. Então, é inevitável que tenha esse assunto, por eu ser cadeirante e pelas pessoas que eu convivo, porque eu convivo com cegos, com surdos, com anões, com vários segmentos dentro do segmento das pessoas com deficiência. Então, assim, o livro é interessante, porque eu falo do meu trabalho, eu falo de entretenimento, de viagem, de família, de namorado, de reflexões. Então, assim, tem muita coisa que eu conto de mim, estou contando da minha pessoa e eu sou cadeirante, então, né, a gente acaba fazendo uma história, assim, de uma pessoa com deficiência. Eu estava lendo, acho que o blog do Marcelo Rubens Paiva, e ele comentou num texto sobre as aventuras dele na Avenida Paulista pós-reforma. E tem a pergunta da Cláudia sobre isso. Eu acho que ela quer saber a sua opinião também. Primeiro ela pergunta, é você por trás da reforma? Ah, muito. Muito. E aí o segundo é o que você achou do resultado? Então, muito, Cláudia, porque o que aconteceu é que, assim, no princípio, quando começaram dentro da prefeitura a planejar a reforma, o piso planejado era de mosaico português, que é aquele piso, aquelas pedrinhas portuguesas que tinha antes na Paulista. E que elas são terríveis para quem usa salto, para quem olha para cima, né? Porque elas quebram, ficam aqueles buracos, as pessoas tropeçam. E aí, assim, não é nada acessível para ninguém. E foi uma briga mesmo para tentar convencer os secretários e o próprio prefeito da importância de se fazer uma avenida que tivesse desenho universal, que fosse boa para todo mundo. Eu te confesso que eu fiquei feliz, sim, com o resultado. Eu acho que ainda faltam alguns itens, mas, assim, o piso é um bom piso. É um piso clean, um piso simples e que atende, ele é funcional, né? Ele é bom para quem empurra carrinho de bebê, para quem usa salto. Todas as guias rebaixadas, elas têm o mesmo nível. Então, assim, não é que o cadeirante cai descendo, depois tem que subir. Não, é praticamente a mesma inclinação. Porque não é praticamente, é a mesma inclinação, porque são rampas pré-moldadas. Um cego, ele vai na Avenida Paulista de faixa de travessia a faixa de travessia através do piso tátil direcional, que é aquele piso com feixes paralelos que tem na avenida. Ele vai sozinho. É a primeira vez que tem uma avenida que o cego pode ter autonomia total para circular. Agora, para ter total, 100%, ainda faltam semáforos sonoros. E, assim, o que é triste da Avenida Paulista, que eu vou te contar a minha decepção, é que as concessionárias quebram, elas quebram o piso do cego. As pessoas não têm noção que aquele piso é para o cego, acham que é um adereço, e colocam mesas em cima do piso. Então, assim, por isso que eu coloquei ali uma funcionária minha como guardiã da Paulista, que é a Júlia, uma japonesa cadeirante, que ela fica circulando na avenida, olhando as irregularidades para a gente acionar as subprefeituras, que lá tem 2 subprefeituras responsáveis, a de Pinheiros de um lado e a da Sé do outro. E a gente fica trabalhando com as subprefeituras para cobrar que a Sabesp, que a Eletropaulo, que todas essas concessionárias fechem os buracos que elas abriram. E com o piso igual, porque a Paulista ela tem 2 tons, cinza escuro e cinza claro. Aí elas vão lá, quebram, às vezes consertam na hora, mas assim, dá cor errada. Né? Ou então passa um cimento lá, o concreto, perdão, moldado em loco, em cima do piso do cego e anula o piso. Então, assim, poxa, a gente quer respeito a uma calçada que hoje é a calçada mais acessível na nossa cidade e a gente quer dar um exemplo para outras calçadas.